Mas eu queria pedir que você abrisse seu coração para o Espírito de Deus, para aquilo que Ele vai falar com você, porque o tema que nós vamos falar, ele tem a ver com cura e restauração. Isso muitas vezes vai tocar em áreas sensíveis na tua vida, em áreas que estão necessitando de restauração há tanto tempo. E eu quero que você abra seu coração, porque eu não quero simplesmente trazer um ensino, mas o que eu espero é que esse momento possa mudar o seu coração, possa ser pelo menos o início de um processo importante de restauração na tua vida. Amém? Então nós vamos falar sobre o veneno da rejeição. A rejeição é um veneno terrível, gente, porque nós lidamos com ele desde o nosso nascimento. Ele começa muito cedo, desde a infância, quando você começa a entender que você é um ser, que você tem irmãos, que você tem pai, você começa a se entender como pessoa. Logo vem comparações, vem críticas, vem todos os problemas que acontecem no processo de educação, e a gente começa a sentir de alguma maneira a rejeição. E ele nos acompanha por toda a vida, porque não é só no início da infância que a gente tem que lidar com essas coisas. A vida inteira nós acabamos lidando com elementos, com relacionamentos, com questões que reforçam esse processo da rejeição. Então a gente começa muito cedo e continua por toda a vida. Isso significa que é bem possível, é bem provável que todos nós aqui tenhamos sido marcados pela rejeição de uma maneira significativa. É bem possível que isso tenha marcado a sua vida, seja um dos pontos importantes na formação da tua personalidade, do teu jeito de ser, as tuas reações diante dos problemas, a maneira como você se relaciona com as pessoas. Tudo isso, até a maneira como você serve a Deus, pode estar marcada por esse veneno da rejeição. Então, começando tão cedo e sendo tão frequente no transcorrer da vida, ele acaba tendo um forte efeito sobre a nossa vida, personalidade e destino. Vou contar um breve exemplo aqui para vocês, uma ilustração de como o veneno da rejeição é terrível. Pouca gente que vai se lembrar da citação que eu vou fazer, porque não é do seu tempo, mas lá no final dos anos 60, havia uma cantora de rock muito famosa, chamada Janis Joplin. Ela sofreu bullying, rejeição o tempo inteiro, a vida inteira. Mas certa vez aconteceu uma experiência que eu achei especialmente cruel. Ela foi eleita o homem mais feio da faculdade. A faculdade tinha o bullying como uma coisa corriqueira para eles. E todos os anos, eles elegiam o homem mais feio da turma. Isso era publicado na revista lá do Centro Acadêmico, eu não sei como é que se chama. Então, todo ano, elegiam o homem mais feio daquela turma. Você já não gostaria de estar nessa lista, sim? Escolhido e publicado para todo mundo como o homem mais feio da turma. Ela era uma mulher e foi eleita o homem mais feio da turma. Uma maneira ainda mais pesada de demonstrar rejeição, demonstrar desprezo por uma pessoa. Quanta gente sofre coisas desse tipo? Talvez não exposto numa revista da faculdade, do centro acadêmico, mas lá no cantinho do seu quarto, lá na sua casa, no seu colégio. Quantas formas de rejeição a gente é exposto desde o início da vida. Você nasce, daqui a pouco você começa a entender as coisas, começam as comparações. Você é assim, mas o seu irmão tem tal qualidade. E aí a qualidade do outro se vira contra você como uma rejeição, porque você não é tão bom naquilo. As pessoas são especialistas em fazer o que não se deve fazer, o que promove rejeição no coração das pessoas. Pais, professores, mesmo tendo uma boa intenção, frequentemente são promotores dessa rejeição.
E as pessoas vão crescendo com isso, tentando lidar com isso, tentando entender como se virar com esse problema. Cada um reage de uma maneira diferente, mas o veneno da rejeição está lá, e está em todo mundo. Para alguns é um bullying, para outros é uma comparação que existe dentro da família, para outros vai ser alguma área em que você não se sai bem e as pessoas começam a destacar aquilo. Mas o veneno da rejeição, de alguma maneira, ele está lá. E é por isso que eu quero falar com vocês, e como eu disse, que hoje seja o início de um processo de restauração na tua vida, amém? Queria falar com vocês em primeiro lugar sobre o veneno externo. Existe um veneno que vem de fora, vem da cultura, vem das pessoas com quem nós nos relacionamos, e eu quero falar sobre alguns desses venenos externos. O primeiro, como eu já citei um pouquinho, é a comparação e a competição. Uma coisa é você competir no esporte, onde você está ali com esse propósito, você se dedica àquele esporte e está tudo bem. Mas a competição, quando ela entra no dia a dia da nossa vida, ela é uma coisa extremamente nociva. E a comparação com outras pessoas sempre vai fazer com que você se sinta mal de alguma maneira. Em 1 Samuel 18:7, nós vemos o texto que diz o seguinte: as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Não podia simplesmente elogiar Davi? Não, eles elogiaram Davi comparando com Saul. Lembrando, Saul era o rei. Então, olha só a falta de sabedoria, e cantando alternadamente, fazendo uma festa, né? Isso entrou no coração de Saul de uma maneira terrível. E aquele homem que já estava fora da vontade de Deus, absorveu aquela rejeição e transformou em ódio contra Davi. Então Saul feriu os milhares, Davi os 10 milhares. Davi é muito melhor do que Saul. Em vez de funcionar como um elogio a Davi, um estímulo para que Davi continuasse seguindo o seu caminho com Deus, isso funcionou como uma rejeição para Saul. O apóstolo Martins sempre nos conta, já citou algumas vezes, um caso de duas pessoas que ele conheceu, que duas irmãs, uma era muito bonita, a outra muito inteligente, mas as duas eram bonitas e as duas eram inteligentes. Não tinha ninguém feio, ninguém burro naquela história. As duas eram bonitas, as duas eram inteligentes, mas uma se destacava mais pela beleza, outra mais pela inteligência. Qual foi o resultado dessa comparação? A inteligente se achava feia, a bonita se achava burra. Então a comparação e a competição fazem parte desse veneno que nós temos aqui da rejeição. Frequentemente, quem tem filhos aqui, mais de um, já deve ter lidado com a questão das pessoas ficarem comparando seus filhos. Espero que você mesmo não cometa esse erro, porque é um erro básico na educação dos filhos. Você não deve comparar seus filhos. Cada um tem uma qualidade, um puxou o pai, outro puxou a mãe, outro puxou o avô. Mas cada um tem a sua qualidade e as suas lutas. E a gente não deve compará-los, porque toda comparação vai trazer um sentimento de rejeição de alguma maneira. Mais do que um estímulo para aquele que está bem, vai ser uma rejeição para aquele que tem déficit naquela área. E os outros às vezes ficam comparando os nossos filhos. Frequentemente ficam dizendo: esse seu filho é assim, né? Mas aquele lá, e aquele lá vai sofrer o veneno da rejeição. Em Lucas 9:46, nós lemos: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Vocês sabem o contexto? Sabem de quem estamos falando? Dos discípulos de Jesus, aqueles que se tornariam os apóstolos da igreja cristã, chamados para a mais nobre missão que um ser humano poderia ter sido chamado. Nasceram na época certa, conheceram a Jesus, estavam ali, foram escolhidos por Jesus, deviam estar felizes ou não?
Nós falamos deles até hoje. Nós falamos do apóstolo Pedro, nós falamos de João, estamos falando do nome desses homens até hoje. Não era uma glória já suficiente? Não era para estar satisfeito? Mas o que eles faziam? Estavam discutindo entre si qual deles parecia ser o maior. E lá em Lucas 22, 24, repetiu a mesma situação. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. E essa discussão surgiu inclusive no momento em que Jesus ia para a cruz. Quando Jesus disse que ia ter que morrer por nós, eles começaram a pensar assim: tá bom, se ele está dizendo que vai morrer, então um de nós vai ter que pegar esse lugar. Jesus não tinha morrido ainda, estava vivo, contando a eles que ia ter que passar por esse sacrifício terrível. Em vez de estarem focados em Jesus, eles estavam entre eles discutindo: opa, vai sobrar uma vaga aqui. Um de nós vai ter que assumir esse lugar. E qual de nós é o maior? Comparação, competição. Vocês acham que se os discípulos de Jesus cederam a essa tentação, aqui no meio de nós tem algum santo que não cai nisso? Será que entre nós aqui na igreja, quando você está servindo a Deus em algum ministério, a gente não corre o risco de lidar com essa competição, com essa comparação? Será que a gente não cai nisso muitas vezes? Será que dentro da nossa casa a gente não está caindo no erro de comparar, de competir? Como eu disse, a comparação e a competição sempre despertam o pior das pessoas. A comparação e a competição não vai fazer bem para aquele que está sendo bem avaliado. Ela vai trazer um mal terrível para o outro que estiver perdendo nessa história. Ela desperta o pior das pessoas. Ela frequentemente é usada para diminuir outra pessoa e não para elogiar alguém. Uma coisa é você, por exemplo, dizer para mim assim: pastor, fui muito abençoado pela sua mensagem há um mês atrás, guardei no coração aquela palavra porque tocou minha vida, eu vou ficar feliz. Mas se você disser para mim que eu sou tão bom que eu sou melhor do que o Lamartine, não vai me agradar, nem vai agradar ele, não vai fazer bem a ninguém, e também não vai ser verdade. E se você me comparar a outro menos experiente do que eu e usar isso para me exaltar, também não vai fazer bem a ninguém. Isso vai fazer mal àquele que é menos experiente e está num processo de crescimento. Para que a comparação? Você pode simplesmente dizer: muito obrigado, Deus usou a sua vida, e acabou aí. Mas se você me comparar com alguém melhor do que eu, ou com alguém pior, você só vai fazer mal e provocar nas pessoas algo ruim. A comparação e a competição, ela é totalmente desnecessária e frequentemente vai ser usada pelo diabo para trazer um sentimento de rejeição nas pessoas. Você não precisa ser melhor do que outro, você não é pior do que ninguém, você é uma pessoa, um indivíduo, você tem uma história, você tem um chamado, você tem um propósito nesse mundo. Isso não tem nada a ver com comparar-se a outros. Você não precisa ser o melhor do mundo, você não é o pior, você é uma pessoa conhecida e amada por Deus, e os planos e propósitos que Deus tem para você são só para você, e isso deve te bastar. Amém? Então, mesmo quando a comparação é favorável, isso não se sustenta por muito tempo e não vai levar a pessoa a ser alguém melhor. O segundo veneno externo é o egoísmo. E aqui eu não estou falando do seu egoísmo, eu estou falando do egoísmo que existe na cultura, na sociedade, o egoísmo dos outros que vai te ofender, vai te ferir. Qual é a primeira coisa que as crianças aprendem a falar? Não, pode ser, a primeira palavrinha pode ser, mas quando eles começam a expressar algum pensamento, alguma ideia, a primeira coisa que eles vão falar é: primeiro eu. Sim ou não? Quem é pai aqui, pai ou mãe? Como é que são as brincadeiras das crianças? Gente, vamos brincar de subir a escada, primeiro eu. Por que primeiro eu? Por quê? Você é melhor do que os outros?
Mas toda criança aprende de alguma maneira a dizer: primeiro eu. Vamos para a praia, primeiro eu. Vamos comer, primeiro eu. Primeiro eu. Toda criança fala isso, gente. O egoísmo está entranhado no ser humano. E esse egoísmo vai fazer com que muitas vezes você se sinta ferido, ofendido, se sinta rejeitado. Paulo diz lá em Filipenses 2:3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse texto é uma encrenca para a gente. Isso aqui não é fácil não, gente. A maior parte das pessoas nem leva a sério um texto como esse. Olha na Bíblia e fala assim: que bonito, que poético, que romântico, mas não funciona na vida real. Porque na vida real, você não quer considerar os outros como superiores a si mesmo. Você não quer dar primazia para o outro. Você quer dizer o quê? Primeiro eu. Você já tem 20, 30, 40, 60 anos e você continua pensando sempre assim: primeiro eu tenho que ser exaltado, eu tenho que ser visto pelas pessoas de uma maneira positiva, eu tenho que, eu. E quando as pessoas fazem isso contra você, quando é o outro dizendo primeiro eu, você fala: poxa, me rejeitaram. A pessoa preferiu se colocar em primeiro lugar. Para se colocar em primeiro lugar, ela me colocou numa posição ruim. E isso vai trazendo feridas no nosso coração. A gente vai sofrendo os ataques constantes de viver num mundo pecaminoso, gente, num mundo imperfeito, num mundo de gente egoísta. Se a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria no final dos tempos, significa que vai ter muito mais egoísmo. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais egoísta, narcisista, onde todo mundo quer dizer primeiro eu. No trânsito a gente tem tanta dificuldade porque se tem uma vaga o cara acha que é primeiro ele. Se tem um espaço ele acha que ele pode mudar de faixa e fechar todo mundo, fazer todo mundo parar porque primeiro ele. E esse egoísmo frequente com o qual a gente lida vai trazendo feridas no nosso coração. 1 Coríntios 10, 24 diz: ninguém busque o seu próprio interesse, sim o do outro. Gente, você leva a sério esse texto? Quando você lê a Bíblia, você entende? Deus está te chamando para viver uma vida diferente? Ninguém busque o seu próprio interesse, antes o do outro. A gente não leva a sério esses textos, a gente acha que é uma coisa bonita, romântica, para aqueles que são muito espirituais, mas não para mim. Por isso, aqui dentro da igreja, às vezes a gente vê atitudes carnais. A gente vê as pessoas brigando por uma vaga de estacionamento, e depois de xingar até a terceira geração da outra pessoa que tomou a sua vaga, a pessoa entra aqui, levanta a mão e glória a Deus. As pessoas disputando para ver quem sai primeiro, quem chega primeiro, quem pega o melhor lugar, de uma maneira egoísta. E aí, para quem está sofrendo a agressão, isso se torna um reforço da rejeição. Agora, como é que deve ser a nossa atitude? Tiago 3, 13 a 18 diz assim. Eu vou fazer umas pausas parafraseando o texto para vocês. Tiago 3, 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Você se acha assim? Então mostrem mansidão de sabedoria, não com arrogância, não se mostrando o melhor. Se você realmente é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, competição, egoísmo, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, não vem de Deus, antes é terrena, animal e demoníaca. Você está brigando pelo primeiro eu? Você está tentando mostrar o quão bom, quão sábio você é?
E você está mostrando isso através de competição, através de egoísmo? Enquanto você pensa que está fazendo a vontade de Deus, Deus está dizendo que isso é uma coisa demoníaca, diabólica, terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A competição, o egoísmo que promovem a rejeição, trazem toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Então, quando nós promovemos disputas, sentimentos facciosos, etc., nós estamos amplificando a rejeição. A rejeição já está no coração de todo mundo, já veio desde pequenininho. Aí quando nós chegamos aqui na vida adulta, chegamos aqui no ambiente um ambiente cristão, onde nós estamos aqui servindo a Deus e continuamos a promover egoísmo, competição, comparação, onde nós estamos lutando, criando partidarismos dentro da igreja, nós estamos reforçando, estamos fazendo o trabalho do diabo de reforçar a rejeição no coração das pessoas. E esse não é um papel que a gente possa aceitar. Amém? O terceiro elemento dessa culpa que vem de fora, dessa rejeição, desse veneno da rejeição, é a culpa e a ofensa. O que acontece? A culpa, gente, é uma batata quente que ninguém quer segurar. A culpa é um dos maiores promotores desse sentimento de rejeição. Lá em Gênesis 3, 12 a 13, diz assim: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ninguém aceitou a culpa. O homem foi o mais estúpido aqui na história, né? Porque ele jogou a culpa não só na Eva, mas em Deus. Ele disse assim: a mulher que tu me destes. Se o Senhor me desse uma mulher melhor, não tinha acontecido isso. Se o Senhor tivesse feito, é como se Adão tivesse dizendo assim: se o Senhor não tivesse feito, se eu tivesse feito um trabalho melhor, eu não teria tido problema. Foi a mulher que o Senhor me deu. Agora imagine você, mulheres, me diga aqui sinceramente, se imagina no lugar lá, escutando o seu marido dizer assim: foi ela. Em vez de assumir a responsabilidade, dizer assim: a mulher que o Senhor me deu, ela é a culpada. E o que a gente faz todos os dias na nossa vida? A gente precisa de um culpado. Culpado é a sua mulher, é o seu marido, é o seu filho. Culpado é o pastor. Na igreja é o pastor é o culpado. O governo, o povo, alguém é culpado. Ninguém assume a responsabilidade, ninguém gosta de aceitar a culpa por alguma coisa. A culpa é uma coisa muito difícil de se lidar. Então o que a gente faz com ela? Transfere. Quando eu transfiro, eu estou provocando o que nos outros? Rejeição. Quando eu digo você é culpado, eu estou rejeitando você. Eu estou amplificando aquele sentimento de rejeição que já veio semeado desde a infância. E aí nós ficamos jogando a culpa de um lado para outro, e isso simplesmente acaba amplificando a rejeição. Nós tentamos nos livrar da culpa e ofendemos então os outros e alimentamos mais ainda essa rejeição. Ninguém consegue lidar bem com isso. Não é fácil aceitar a culpa pelos nossos erros. Então nós transferimos para o outro. Quando transferimos para o outro, nós vamos ofender. Nós vamos usar o nosso raciocínio, nossa capacidade de argumento, nossa influência, nosso poder para tentar jogar a culpa para o outro. Se o pastor é o culpado, então eu estou bem. Se dentro de casa minha esposa, minhas filhas forem as culpadas, então eu estou bem. A culpa
é jogado então sobre os outros, e eu estou bem, mas o que é que eu estou fazendo com os outros? Amplificando o sentimento de rejeição, trazendo cada vez mais ofensa e rejeição. Está claro até aqui? Vocês estão quietinhos, não estão se expressando? Espero que seja porque estão refletindo de uma maneira profunda sobre o que eu estou dizendo. Existe um outro veneno, não só o veneno externo, mas vai piorar, gente. Sabia? Vai piorar porque tem um veneno interno. Se o problema fosse só do mundo, só da cultura, só lá fora, só o outro, ainda era fácil lidar. Mas acontece que existe um problema interno. Existe um veneno interno. E esse veneno, ele se chama, basicamente, pecado. Então a gente vai falar aqui sobre o problema do pecado e do vazio interior que as pessoas possuem. Jeremias 2,13 diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Esse texto do profeta Jeremias é muito profundo porque ele fala da essência do pecado na vida do ser humano. Nós deixamos a Deus e porque nos afastamos de Deus, criamos um vazio terrível na nossa vida. Esse vazio então precisa ser preenchido com alguma coisa. O que eles fizeram? A figura aqui de cavar cisternas é porque você precisa de água, amém? E eles cavavam então cisternas rotas, que não retinham a água. O que Deus está dizendo? Quando você procura preencher o vazio da sua vida, você se afasta de Deus e tenta preencher esse vazio com qualquer outra coisa, não vai funcionar. Essa cisterna rachada vai se esvaziar e na hora que você precisa da água, você não vai encontrar. Então, nós temos um vazio no coração. E esse vazio faz com que nós tenhamos esse sentimento de rejeição. O pecado, nós lidamos com ele desde muito cedo também, e percebemos o pecado em nós muito cedo. E quando percebemos o pecado em nós sentimos então que não somos tão dignos como achávamos, não somos tão bons como achávamos, não somos perfeitos. E esse vazio faz com que a gente se sinta rejeitado por Deus, rejeitado pelos outros. Grande parte do tempo da nossa vida, especialmente até a juventude, a gente passa tentando entender quem eu sou, qual é o meu valor, para que eu estou nesse mundo, como é que eu conserto as coisas erradas que eu estou vendo na minha vida. E antes de ter o encontro profundo com Jesus, a pessoa simplesmente não encontra uma resposta eficaz. São cisternas rotas. Então todo ser humano tem dentro de si esse vazio, e isso amplifica ainda mais o sentimento de rejeição. Mesmo que ninguém lá fora te acusasse, mesmo que não houvesse as agressões externas, mesmo que não houvesse o bullying, você olha para dentro de si e sabe que tem algo errado. Você olha para dentro de si e sabe que por mais que você tente aparentar bondade, existe o mal em cada um de nós. João 4, 13 e 14 diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui Jesus está mostrando exatamente o contrário do que Jeremias mostrou. Ele está dizendo assim: tem uma solução para esse vazio interior, tem uma solução para esse problema do pecado. Você não precisa ficar cavando cisternas que muitas vezes vão ser cisternas rotas, que não vão reter a água. Você pode ser uma fonte. Mas essa realidade de uma vida profunda com Jesus, que vai trazer alegria, vitória sobre o pecado, é uma coisa que nem todos estão vivendo. E é uma coisa que você não viveu antes de conhecer a Jesus. Então, durante todo esse tempo que você andou sem viver essa experiência de uma fonte de águas vivas que jorram, o que você acumulou? Rejeição.
Rejeição porque você se sentia digno de ser rejeitado. Rejeição porque você percebia o mal e a imperfeição que há dentro de você. Rejeição porque esse vazio estava lá. E a gente fica tentando encontrar o significado da vida, mas no fundo a gente se sente tão pequeno, tão insignificante, tão cheio de defeitos. Como é que a gente vai realmente se livrar desse sentimento de rejeição? Então o pecado, esses problemas interiores trazem cada vez mais a rejeição. Outro veneno interno são as feridas que nós não curamos. Durante todo esse processo, como eu falei, a gente lidou com coisas que não foram bem elaboradas. Nem tudo foi curado. Algumas coisas você pensa que estão lá no passado. Ah, não, isso foi na minha infância, foi na minha adolescência. Mas eles criaram marcas, criaram feridas. E nem sempre essas feridas foram curadas devidamente. Quando Jesus, lá em Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo que nós temos coisas, pesos, problemas, que a gente não consegue carregar, que estão dificultando a nossa vida, estão tornando a nossa vida pesada, e a gente precisa se livrar disso. Ele tem poder para trazer cura. Lá em Jeremias 30, 17 a 18 diz assim: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram de repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Aqui está falando de uma situação de rejeição. E diz, assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Deus tem cura para esses processos. Deus tem cura para essa rejeição. Toda ferida que você sofreu em algum momento na tua vida, seja ela provocada por pessoas que não estão nem aí com você, seja ela provocada por pessoas que te amam, pessoas próximas, que são às vezes as que mais doem, elas têm um lugar de cura e de restauração. Deus se preocupa com isso. Mas essas feridas, quando não tratadas, elas são um terreno fértil para que o sentimento de rejeição se prolongue e se amplifique. Agora eu quero ir para o final e trazer uma boa notícia para você. Amém? Como é que a gente se livra de tudo isso, gente? Se a rejeição é algo tão comum, tão popular, atinge todos nós, se essa desgraça acontece desde pequenininhos, quando a gente nem entende nada da vida e já começa a estabelecer seu lugar no nosso coração, e vai sendo amplificado e reforçado, mesmo até na vida adulta, a gente continua sofrendo ataques de rejeição. Se existe esse veneno que vem de fora, da cultura, existe o veneno interno do nosso próprio pecado, existe o veneno interno das feridas que não foram curadas. Como é que a gente consegue lidar com tudo isso, gente? Para que eu estou trazendo essa palavra para você? Só para você refletir sobre o seu passado e olhar para trás e ficar com um sentimento de autocomiseração? Não, eu quero mostrar para você qual é a solução que Deus tem para o problema da rejeição. Amém? E a solução é simplesmente o amor. Porque o amor é o oposto da rejeição. O amor recebe, o amor abraça, o amor não rejeita. E eu quero ler para você 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7. 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7. Diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não diz primeiro eu, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então eu quero dizer para você que, graças a Deus,
há uma solução para a rejeição. Toda rejeição acumulada durante toda a sua história, não importa de onde ela tenha vindo, se na própria família, se dos pais, se do ambiente onde você cresceu, toda rejeição tem a sua cura através do amor. O amor é o antídoto de Deus para a rejeição, amém? E o melhor é que esse antídoto está disponível. Eu creio que você já tomou dele e você pode experimentar cada dia mais até ser totalmente curado. Porque se a cura para a rejeição fosse algo que dependesse do mundo mudar, gente, o pessoal está fazendo campanha contra bullying aí há anos. Vocês acham que as crianças pararam? Você não conhece as crianças de hoje. Não está mudando nada, gente, o negócio continua. E o problema do pecado não está lá dentro de todo mundo? E se a cura da rejeição dependesse do mundo mudar, não vai acontecer. Se dependesse de algo interior, você precisa descobrir essa maravilha que está aí escondida dentro de você, e basta você mudar alguns pensamentos e tudo vai mudar. Não tem, gente. Tem algum tipo de cura, de terapia para isso? Não, não tem. Se dependesse de algo assim, nós estaríamos perdidos, não teria solução. Mas a cura, o amor de Deus está disponível para todos nós, e quando Ele entra na sua vida, Ele muda a sua vida, Ele muda a sua maneira de agir, a sua maneira de sentir, você passa a se sentir amado por Deus, você é capaz de amar aqueles que te causaram rejeição. E tudo isso vai formando um novo caráter, uma nova maneira de ver a vida, uma nova maneira de sentir as coisas, vai produzindo liberdade, libertação na sua vida. Então eu quero dizer claramente para você, que quanto mais você conhecer o amor de Jesus, quanto mais profundo for o seu relacionamento com Deus, através do amor de Jesus, quanto mais você experimentar, for cheio do amor de Deus, menos rejeição vai ter, mais cura você vai experimentar, mais sarado você vai estar, melhor você vai estar preparado para enfrentar inclusive novos ataques que possam tentar produzir rejeição. Você vai estar imune a esse veneno. Você não vai só ser curado, você vai ser vacinado. E novos ataques, quando vierem, não vão ter mais aquele efeito, porque você está cheio do amor de Deus. Cheio do amor de Deus, você não somente vai ser uma pessoa liberta, capaz de reagir às agressões que vêm de fora, mas você vai ser alguém que vai ser um abençoador, alguém que vai ser um transmissor do amor de Deus e não da rejeição. Você não somente vai deixar de ser vítima da rejeição, mas você vai deixar de ser um transmissor dela, um causador dela na vida dos outros, porque em vez de transferir para as pessoas o egoísmo do mundo aí fora, em vez de transferir para os outros as suas feridas, a culpa que você não consegue segurar, você vai mostrar o quê? O amor de Jesus que está na sua vida. A palavra de Jesus foi clara: aquele que beber dessa água, rios de água viva vão fluir do seu interior, vão abençoar outros. Uma fonte fluindo de mim significa não somente que eu não tenho sede, mas que eu posso ser uma bênção para os outros. O plano de Deus é muito simples e se resume no amor. O amor que Deus tem por você, o amor que foi derramado pela tua vida na cruz ali, na vida de Jesus, o amor que se expressa quando você conhece a Deus e consegue amar até mesmo os inimigos, como a Bíblia nos diz. Gálatas 2:20 diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O amor está em tudo na vida cristã. Precisa da fé, precisa ter perseverança, precisa ter oração, mas em tudo o amor tem que estar presente.
E é quando você entende o amor de Jesus pela tua vida, que se entregou a si mesmo por você, que você é transformado. Quando você é alcançado pelo amor de Deus, você é curado, porque a pessoa mais importante do universo te ama. Quando você é alcançado pelo amor de Deus, você pode perdoar as ofensas e não mais viver em função das feridas que você recebeu. Quando você é alcançado pelo amor de Deus, o seu propósito é definido por Deus e não pelas pessoas que te feriram. A grande desgraça de uma pessoa marcada pela rejeição é que ela vive em função dessa rejeição. Ela vive em função desse sentimento maligno provocado dentro de si. Ela vive muitas vezes focada na pessoa que a ofendeu. Como Saul ficou focado em destruir Davi. Saul tinha um propósito, ser rei. Em vez de se contentar em ser rei, que era um propósito tão elevado, ele colocou o foco da sua vida em Davi. Não foi Davi pessoalmente que criou a ofensa e a rejeição, mas quando as pessoas diziam: Saul feriu milhares, Davi seus 10 milhares, ele colocou o seu foco naquele que ele entendeu ser o foco da rejeição. Se você serve a Deus, se você teve um encontro com Jesus, se a sua vida o propósito da sua vida é definido por Deus, você não vai mais viver em função de provar o seu mérito, de provar que você não merecia aquela rejeição, de provar qualquer coisa para qualquer pessoa, mas você vai viver para servir a Deus, com liberdade. É uma escravidão terrível você viver em função de quem te ofendeu. É uma escravidão terrível alguém te ofender e você não ser capaz de perdoar, porque enquanto você não perdoa, você está vivendo em função, o seu propósito está definido pela pessoa que te ofendeu. Mas quando você recebe o amor de Jesus, o seu propósito é definido por Deus. O seu propósito é definido por aquele que é o Senhor de toda a terra, aquele que merece toda a glória e honra, e Ele te ama. Estabeleceu um propósito para a tua vida. A cura para todo tipo de rejeição, para todo o acúmulo de rejeição que sofremos durante a vida inteira, é o amor de Deus. É o amor que vai nos curar interiormente, vai curar, restaurar o nosso propósito, vai fazer com que a gente consiga, além de tudo, ser um ministrador do amor e não alguém que propaga a rejeição. Então, o amor é a cura para a rejeição, porque nós recebemos de Deus um amor que nos faltava. Aquele vazio interior não tem mais. Aquele sentimento de insignificância não tem mais. Agora eu estou cheio do amor de Deus, e cheio do amor de Deus eu posso me aceitar, entender as minhas fraquezas, colocá-las diante de Deus, receber o perdão de Deus para os meus pecados. Não preciso mais ficar jogando a culpa para os outros. Eu recebo e entrego para o Senhor, e recebo a cura ali na cruz. Recebo o perdão de Jesus. Não preciso ofender os outros, porque a ofensa foi paga ali na cruz. O amor de Jesus é a cura para os nossos males. O amor de Jesus é a cura para o teu coração. E quando essa cura acontece, ela vai começar a curar a sua família, vai começar a curar o seu entorno, as pessoas com quem você se relaciona. Ela vai se expandir e vai alcançar muitas outras pessoas. Quando você está cheio do amor de Jesus, você é capaz de receber o que Ele tem para você e transmitir aquilo que Ele vai encher na tua vida. Amém? Eu queria orar pela tua vida nessa manhã. Queria pedir para você realmente colocar o seu coração diante do Senhor. Aqui, a maioria de nós já teve um encontro com Jesus, talvez todos. Mas se há alguém aqui que ainda não fez essa oração, entregando a vida para Jesus, abrindo o seu coração, pedindo para Jesus realmente entrar na tua vida, se você ainda não recebeu esse amor, a primeira coisa que você precisa para ter cura é ter esse encontro com Jesus. Então eu quero dar a você a oportunidade,
Se você nunca fez essa oração, pedindo para Jesus entrar no seu coração, perdoar os seus pecados. Se você nunca fez uma oração dizendo assim: Senhor, eu quero que Tu sejas o Senhor da minha vida. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz por mim e eu quero o Teu perdão. Se você precisa hoje fazer uma oração e entregar a tua vida a Jesus, faça nessa manhã, faça agora, porque só Jesus pode preencher esse vazio do teu coração. Existe alguém hoje aqui que quer entregar sua vida a Jesus, quer levantar sua mão para dizer assim: eu quero Jesus na minha vida, eu entrego o meu coração a Jesus? Há alguém aqui hoje que quer fazer isso? Levante a sua mão para que eu possa ver. Há alguém? Todos já fizeram isso? Amém? Amém. Se você está me assistindo pela internet e você quer fazer nesse momento essa oração, entregar sua vida a Jesus, eu quero orar pela tua vida e quero que você acione esse QR Code aí para a gente entrar em contato com você. E eu quero declarar sobre a tua vida a paz de Jesus, que você hoje tenha um encontro verdadeiro com Ele, que você declare Jesus como o Senhor da sua vida, para que Ele possa entrar na tua vida e os seus pecados sejam perdoados no nome de Jesus. Queria orar pela tua vida aqui. Vamos ficar em pé um instante. Naquele início eu sei que todo mundo estava assim um pouco mais reflexivo, olhando um pouquinho para dentro de si, tentando entender o quanto essa rejeição afetou a sua vida, não é? Pode ser que seja algo muito claro para você já. Algumas pessoas sabem muito bem o quanto foram rejeitados e quanto mal isso fez à tua vida. Aquela cantora que eu citei no começo morreu de uma overdose de cocaína, porque nunca conseguiu superar tanta rejeição. Fama não adiantou, dinheiro não adiantou, nada preencheu aquele vazio, nada curou aquelas ofensas todas recebidas, até que a pessoa destruiu sua vida. Você sabe o quanto você já sofreu, quanta rejeição de alguma maneira você já recebeu e talvez esteja recebendo até hoje. A família, que deve ser o lugar onde a gente demonstra o amor de Jesus, muitas vezes está sendo o ambiente onde as pessoas estão sendo feridas. A igreja, que é um lugar de restauração, pode ser um lugar onde você está sendo ferido. Não fique na posição de uma vítima. Receba o amor de Jesus, seja cheio desse amor, busque um relacionamento profundo com Deus, em que Ele seja tudo para você, e cheio do amor de Deus, sua vida vai ser transformada, e você vai ser uma bênção para transformar outros que também estão precisando, amém? Levante sua mão aos céus, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar cada vida diante da Tua presença aqui, Senhor. Eu quero te agradecer pelo teu amor, te agradecer pelo amor de Jesus, te agradecer pelo sacrifício de Jesus, te agradecer porque nós já não vivemos no escuro, não vivemos sem direção, nós não vivemos aquele vazio interior em que não se sabe como buscar uma solução, nós não estamos cavando cisternas rotas que não podem reter a água, mas nós temos a fonte de água viva dentro de nós. O teu Espírito em nós é essa fonte maravilhosa que pode limpar, renovar, transformar as nossas vidas. Senhor, eu quero te agradecer por cada vida que hoje está recebendo essa palavra, porque eu creio no poder da tua palavra, Deus, e eu creio que o Senhor veio nos dar vida, vida abundante, e essa vida abundante não tem nada a ver com rejeição, tem a ver com o teu amor que nos resgatou, que nos aceitou, que curou o problema do nosso pecado, nos fez novamente próximos do Senhor, fez a reconciliação entre nós e o Senhor, e por isso nós estamos aqui prontos para sermos de novo, mais uma vez, cheios do teu Espírito, cheios do teu amor, para transbordarmos, Pai. Eu quero te engrandecer no nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por cada vida aqui,
eu declaro o teu amor sobre essas vidas, ó Pai, eu declaro restauração, Senhor. Eu sei que muitas coisas não acontecem instantaneamente, mas que hoje seja o início de um processo constante de renovação, de ser cheio do teu Espírito, de ser cheio do teu amor, de ser transbordante, para que o nosso entorno todo seja transformado, modificado pelo teu amor, pela tua graça manifesta em nossas vidas, Pai. Senhor, muito obrigado por mais um culto, mais um momento na tua presença, mais um momento em que pudermos nos expor à tua palavra, pudermos nos reunir aqui como família tua, ó Deus, e te adorar e te louvar. E eu quero te pedir que agora, ao sairmos desse culto, o Senhor nos leve debaixo da tua graça, da tua proteção, do teu amor, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor manifeste em nós essa graça transbordante, esse amor transbordante de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz, vá na paz do Senhor. Tenha uma semana de vitória.